Validar é um ato documentado que atesta que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, atividade ou sistema realmente, consistentemente, leva aos resultados esperados. Para a gente confiar em um método analítico, ele precisa ser validado. Validar também é inovar, agregar valor e mostrar que tal processo apresenta mais valia. Então, se a gente olha um método validado e um método não validado, com certeza a gente vai dar mais valor e mais confiabilidade a qual? Ao método que é validado, certo? Então, assim, a gente reduz ou elimina os inconvenientes dos métodos convencionais, aumenta a confiabilidade dele e também, muitas vezes, a gente consegue reduzir custos, porque a gente desenvolvendo um método analiticamente, pensando a que ele se destina, muitas vezes a gente consegue reduzir tempo de análise. Às vezes a gente pega um método já pronto, validado, o método tem, por exemplo, no HPLC, 60 minutos de corrida, uma vazão de 1 ml por minuto, apenas usando solventes orgânicos. Aí a gente pensa em desenvolver um método novo e validar, a gente já vai pensar em usar uma coluna cromatográfica reduzida, em diminuir a vazão, né? Deixar 0,3 ml por minuto muitas vezes, usar um UPLC, um equipamento que gasta já menos solventes e suporta maiores pressões, aumentar a água, diminuir a proporção de orgânico, trocar um solvente mais tóxico, por exemplo, por um etanol, que é um solvente menos tóxico para o meio ambiente, que gera menos custos para tratamento de resíduos. Então, são várias coisas que a gente começa a pensar no momento que a gente começa a pensar na sustentabilidade e na diminuição da geração de resíduos para o meio ambiente. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar nos tempos atuais. Muita atenção, porque a formação do pessoal que trabalha nessa área tem que ser qualificado, sempre com foco em inovação e voltado para a necessidade da indústria. Isso é imprescindível, tá? Formação de pessoal qualificado, sempre, em todos os setores. Então, a empresa ela sempre tem que estar consciente em capacitar as pessoas que estão ou contratar pessoal qualificado se ela quer uma qualidade maior nos produtos que ela desenvolve. Quais são os componentes críticos da validação? Então, primeiro, o analista, né? O analista capacitado, a amostra que vai ser testada, os equipamentos e sistemas também têm que sempre estar revisados, né? Sempre com uma manutenção preventiva, e o preparo de amostra. Esses 4 pontos eles estão sempre em equilíbrio e têm que estar sempre revisados para a gente conseguir analisar os produtos criticamente. A validação deve apresentar os aspectos de linearidade, limite de detecção e quantificação, seletividade e especificidade, ou um ou outro, depende do nosso intuito, precisão, exatidão e robustez. Agora a gente vai começar a falar de cada um desses pontos, começando pela linearidade. O que é a linearidade de um método? É a capacidade que esse método analítico possui em demonstrar os resultados obtidos, sendo eles diretamente proporcionais à concentração do analito da amostra dentro de um intervalo especificado. Então, a gente tem que encontrar essa faixa linear em que o método responde de forma diretamente proporcional em relação à concentração. Então, se a gente está vendo um pico cromatográfico, a gente vai analisar a área. Então, nesse caso, no eixo Y estaria a área e no eixo X a concentração. A gente vai encontrar nessa faixa linear a faixa que seja diretamente proporcional à resposta de área em relação à concentração. Vamos escolher os pontos para a determinação dessa curva e esse será o nosso intervalo definido para a linearidade. Se a gente está num espectrofotômetro, a gente não vai ver a área, a gente vai ver a absorbância.
Então, vamos lá. A absorbância vai ser diretamente proporcional a quê? A concentração, tá? Então, essa é a faixa linear. O método ele vai responder de forma proporcional ao aumento de concentração, seja o que a gente está analisando aqui no eixo Y, tá? Nossa resposta. A linearidade, quais são as regras? Ela é determinada pela análise de, no mínimo, 5 concentrações diferentes. Se houver relação linear aparente após o exame visual do gráfico, os resultados dos testes deverão ser tratados por métodos estatísticos. Quais são eles? A gente vai ver o desvio padrão relativo. Então, sempre são feitos os testes em triplicata, são feitos 3 análises. E aí, o desvio padrão relativo, que é o mesmo que coeficiente de variação, ele não pode ser, por exemplo, maior que 2%, em alguns lugares 5%. Então, a gente vai avaliar se esse desvio padrão relativo está passando do que a gente deseja. A equação da reta também é obtida e também é feita a determinação do coeficiente de correlação, tá? O R, ou de determinação, que é o R quadrado. O critério mínimo aceitável do R deve ser igual ou maior do que 0,99, tá? Então, o mínimo é 0,99, igual ou maior do que isso. Também é necessária a análise de variância ANOVA e o gráfico de resíduos, que hoje também é exigido em todas as legislações. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o limite de detecção e de quantificação. O limite de detecção é o menor conteúdo que pode ser medido com razoável certeza estatística, tá? Então, ele é definido por ele é preconizado pela AOAC e pela National Association of Testing Authorities, de 2012. Então, é a mínima concentração que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada. É o limite mínimo que é detectado, tá? Já o limite de quantificação, o LQ, é o conteúdo igual ou superior ao menor ponto da concentração da curva analítica. Então, a gente nunca pode, por exemplo, começar uma curva analítica em um ponto que seja inferior ao limite de quantificação, porque o nosso método não está conseguindo quantificar uma concentração menor, por exemplo, que 10. Se o meu primeiro ponto da curva analítica é 10, o meu limite de quantificação tem que ser inferior a 10, tá? Então, ele vai ter que ser 1, 2, tá? Valores que sejam inferiores a 10, que é o meu primeiro ponto da curva analítica. Por exemplo, se eu defino minha concentração linear 10, 20, 30, 40, 50. E aí o meu limite de quantificação é 20, o meu ponto de 10 não poderia estar na curva analítica, porque eu não tenho segurança na quantificação do ponto de 10, tá? Então, esse ponto, ele não poderia estar dentro da minha curva analítica. A gente tem que sempre observar isso. Seletividade e especificidade não são a mesma coisa. Vamos definir o que é um ou outro. Em muitos lugares aparece igual, né? Especificidade ou seletividade, mas não é, que fique claro. Vamos lá. O método seletivo, tá? Ele tem a capacidade de medir exatamente um composto na presença de outros produtos nele contidos. Então, por exemplo, produtos de degradação. Muitas vezes a gente faz a seletividade por uma análise de degradação forçada. Então, a gente pega o nosso produto, tá? A matéria-prima, o produto final, e submete ele a condições de degradação, de estresse, que são forçadas. Então, a gente coloca em temperaturas elevadas, coloca na estufa, coloca em um meio oxidativo, em peróxido de hidrogênio, coloca em um meio básico, com hidróxido de sódio, coloca em um meio ácido, com ácido clorídrico, expõe ele à radiação ultravioleta, para a gente ver se ele tem fotoestabilidade. A gente vai forçar o nosso fármaco a degradar. E aí a gente vai garantir que nenhum
produto de degradação absorve, por exemplo, no mesmo comprimento de onda e no tempo de retenção do ativo que a gente está estudando. Então, por exemplo, formam-se outros picos de degradação em tempos de retenção diferentes. E a gente vai sempre conseguir analisar o teor do nosso ativo. Ou seja, o método é seletivo, porque ele está conseguindo analisar o teor mesmo na presença de outros produtos de degradação. Impurezas também já cai nesse mesmo aspecto, e adjuvantes. Na questão dos adjuvantes, muitas vezes a gente faz o quê para testar a seletividade? A gente pega o placebo da formulação, injeta no HPLC. Pegamos a fase móvel, injeta no HPLC. Pegamos a matéria-prima, injeta no HPLC. E a gente vai avaliar se os componentes, os adjuvantes da formulação e do método interferem na quantificação do mesmo, do produto que está sendo analisado. Já o método específico, ele é um caso específico da seletividade, tá? Então tá dentro da seletividade, mas não é igual, não é similar, não é a mesma coisa. O termo especificidade se refere a um método específico para um único analito. Então, a gente vai pegar esse composto que sai no mesmo tempo de retenção, no mesmo comprimento de onda, vai tirar ele dali desse método e vai analisar, por exemplo, num outro detector, no infravermelho, no massas, para a gente garantir que aquela molécula ali está pura e que é só ela que está ali. E só quem dá essa resposta para a gente é o detector de massas infravermelho. Aí a gente vai garantir a especificidade do nosso método. Ficou claro que não é a mesma coisa? Muito bem. Precisão. Então, vocês veem aqui, ó, que precisão nesses dois alvos, tanto de cima quanto esse de baixo, são métodos precisos, porque todas as medidas, mesmo que não sejam, se encontrem no alvo, no centro, elas estão juntinhas. Então, ambos nos indicam a precisão do método. É a avaliação da proximidade dos resultados de medidas de uma mesma amostra. Então, existe a precisão intradia ou a repetibilidade, que é a concordância entre os resultados dentro de um curto período de tempo com o mesmo analista e uma mesma instrumentação. Já a precisão interdia ou intermediária, tá? É a concordância entre os resultados no mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes e com analistas também diferentes. Então, tem esses dois pontos da precisão que são analisados. A precisão intradia, que é chamada de repetibilidade, e a precisão interdia, em dias diferentes, também chamada de precisão intermediária, tá bom? Que é em dias diferentes por analistas diferentes. A reprodutibilidade ou precisão interlaboratorial é a concordância dos resultados obtidos em laboratórios diferentes em estudos colaborativos. Então, aí você pede para outro lugar realizar a mesma análise para ver se esse método tem a precisão interlaboratorial. As regras. A precisão, ela pode ser expressa pelo desvio padrão relativo entre as análises também. O valor máximo aceitável deve ser definido de acordo com a metodologia que é empregada e a concentração do analito na amostra, mas geralmente não se admite valores superiores a 5%. Já a exatidão, olha como é diferente da precisão. A exatidão, ela vai avaliar a distância dos valores em relação ao valor esperado, ao alvo, tá vendo? Então, vamos lá. É a proximidade dos resultados obtidos em relação ao valor verdadeiro, o valor que a gente espera que tenha ali. É feito pelo método de adição de padrão, em que a gente adiciona o padrão do produto, do fármaco, ao medicamento.
E também pelo método do placebo contaminado. Temos o fármaco e aí a gente adiciona o fármaco na mistura dos componentes do medicamento, tá? Do placebo. A exatidão é calculada como porcentagem de recuperação da quantidade conhecida do padrão adicionado à amostra. E aí a gente vai ver o tanto que é recuperado, a porcentagem que é recuperada. Então aqui, vamos lá. Um exercício para vocês pensarem aí um pouquinho. Como vocês definiriam cada um desses alvos que estão aí relacionados? Tentem pensar. E aí? Sabem a resposta? Qual é exato? Qual que é preciso? Qual que é preciso e exato? E qual que não é nada, né? Vamos lá então, vou contar. Esse primeiro, né, da esquerda de vocês, superior, esse método é só exato. Vocês veem que ele está tudo próximo do centro, mas não estão juntos. Então, ele é exato, mas ele não é preciso. Já o segundo, esse aqui da superior da direita, ele é apenas preciso. Vocês veem que os pontos estão todos juntos, mas não estão perto do centro, perto do valor esperado verdadeiro, do alvo. Já aqui o terceiro, o inferior esquerdo, ele é preciso e exato. Então, vocês veem que os dardos estão todos juntinhos e estão no centro. E o último, aqui do canto inferior direito da tela de vocês, ele não é preciso e ele também não é exato. A exatidão, ela sempre vem associada aos valores de precisão. Sempre. Os limites, eles são estreitos e níveis de concentração elevados. Então, ó, níveis estreitos e níveis de concentração elevados. E eles são amplos em níveis de traços. Então, temos aí uma trombeta de Horvitz, que vocês já devem ter ouvido falar, que eles expressaram de forma matemática isso para demonstrar a dependência do desvio padrão relativo e a concentração do analito que está sendo testado. Então, os limites são sempre estreitos e níveis de concentração elevados. Então, temos aqui, ó, concentração elevada, maior que 10%, desvios estreitos, o desvio padrão relativo como é baixinho. E concentração de traços, por exemplo, aqui em aflatoxinas, que é uma partícula por bilhão em ppb, olha quanto é alto o desvio padrão relativo, tá vendo? Então, é sempre inversamente proporcional. Existem valores críticos aceitáveis de acordo com a concentração do analito em estudo. Esses valores, eles são estimados considerando-se que a análise de elementos majoritários costumam apresentar erros sistemáticos, né, relativos muito inferiores àqueles obtidos em analitos em concentrações muito pequenas. E afinal, quais são esses valores? Então vamos lá. A recuperação de um analito em função da concentração. Então isso mostra pra gente, ó, em concentrações mais altas, olha quanto é o intervalo de recuperação aceito. De 98 a 102. Já em concentrações muito baixinhas, olha lá embaixo na última linha, o intervalo de recuperação aceito é de 40 a 120%. Então, existe uma janela de recuperação maior. E isso gera um erro maior na análise. E isso permite que a gente analise com um desvio padrão relativo maior, né? Não tem como a gente conseguir analisar um traço, por exemplo, na mesma precisão analítica do que um produto que está numa concentração maior do que 10, ok? O último parâmetro analítico que a gente vai falar hoje é sobre a robustez. Vamos lá, a robustez, um método robusto, a robustez é a medida de sua capacidade em resistir a pequenas variações nos parâmetros analíticos.
Então, a gente vai promover pequenas alterações no método analítico e ver se o método consegue detectar e quantificar de forma segura os compostos que estão sendo analisados, mesmo diante de pequenas variações no método analítico. Ele indica a sua confiança durante um uso rotineiro, por exemplo. Porque às vezes a gente pode estar usando um etanol da marca A e esse etanol acaba no laboratório. Aí a gente tem que usar o etanol da marca B. E aí, se o nosso método for robusto, ele vai sentir essa diferença. A gente vai quantificar o nosso analito e aí vai ver que tem mais ou menos substância e às vezes é porque o método não é robusto, porque ele quantificou de maneira diferente na presença do etanol A e do etanol da marca B. E aí a gente vai falar que tem menos e na verdade não é por conta do teor do analito, e sim por conta de uma alteração pequena no método que foi inicialmente proposto. Então, por isso que existe a robustez, para que ela nos dê confiança durante o uso rotineiro e pequenas alterações que são comuns de serem realizadas. Na robustez se constata a suscetibilidade do método e, assim, as precauções que devem ser incluídas no procedimento. Então, se, por exemplo, o método não é robusto para uma pequena alteração de temperatura da coluna, a gente vai ficar atento. Olha, eu sempre, para esse método, vou ter que trabalhar com uma temperatura controlada de coluna de 40 graus Celsius. Eu não posso alterar esse parâmetro, não pode sofrer pequenas alterações. Ou então isso é no preparo da amostra. Se eu deixar 10 minutos no ultrassom, eu tenho tantos por cento de teor. Agora, se eu deixar 20 minutos no ultrassom, eu vou ter tantos por cento. Então, eu sei que eu tenho que controlar o tempo de ultrassom dessa minha amostra, tá? Então, precauções que devem ser incluídas no procedimento de análise.